Olá, meu nome é Francisco Oliveira, sou neurologista do grupo Notre Dame Intermédica e hoje nós iremos conversar sobre o acidente vascular cerebral ou AVC. O acidente vascular cerebral decorre da obstrução de um vaso ou rompimento de um vaso que ocorre no sistema nervoso central, ou seja, na maioria das vezes no nosso cérebro. Ele tem a capacidade de provocar uma lesão que pode ser isquêmica ou hemorrágica, dependendo do mecanismo envolvido. Isso pode acarretar risco de vida, risco de sequelas e um comprometimento funcional importante ao longo do tempo. Nós possuímos dois tipos de AVC. O AVC ele pode ser do tipo isquêmico ou hemorrágico. O AVC isquêmico ele ocorre quando há uma obstrução de uma artéria, geralmente que irriga o cérebro, ou ele pode ser hemorrágico, quando há um rompimento de uma artéria que leva o fluxo sanguíneo para o cérebro. Os fatores de risco para um AVC são diversos. Entre eles, nós temos os mais comuns, que são a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, as dislipidemias, ou seja, as alterações relacionadas com colesterol, com triglicerídeo, e as alterações que nós falamos dos maus hábitos de vida, como, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, o uso de drogas ilícitas. Então é importante que todos esses fatores sejam muito bem controlados para que a gente possa evitar tanto os casos de AVC isquêmico quanto hemorrágico. Os sintomas do AVC podem ser identificados através de uma avaliação clínica pormenorizada. Porém, existem alguns sintomas que nós chamamos de sintomas de alarme que pode ser identificado por qualquer indivíduo, mesmo não da área médica, que são sintomas como uma cefaleia súbita, seguido de uma piora ou um déficit clínico, como por exemplo uma paralisia de um lado do corpo, paralisia facial, desvio da rima bucal, ou ainda um acometimento súbito com fraqueza de um lado do corpo, com alteração do nível de consciência, ou muitas vezes sintomas como fraquezas nas pernas, de um lado dos braços. Então, o que a gente alerta na maioria das vezes para todos os pacientes é que uma dor de cabeça súbita, seguido de uma piora da força ou da sensibilidade, ou ainda um quadro súbito de fraqueza sem cefaleia, deve ser alertado e deve ser procurado um ambiente hospitalar o mais rápido possível. Ou ainda pode ser acionado o serviço de atendimento médico de urgência ou a equipe dos bombeiros de acordo com a disponibilidade. Pois o diagnóstico geralmente é realizado através de um exame de neuroimagem. Na maioria dos serviços é realizado através de uma tomografia computadorizada do crânio, que pode ser realizada com ou sem contraste, de acordo com a interpretação dos sinais e sintomas e a hipótese do AVC mais provável na chegada na emergência. E as condutas e os tratamentos são direcionados para o tipo de AVC. Porém, que em ambas as situações, quanto mais rápido a gente chegar até um serviço de emergência, melhor são os fatores associados para um melhor prognóstico de bons resultados a longo prazo. Em relação à prevenção do AVC, nós devemos ter um cuidado pormenorizado com o controle de todos os fatores de risco. Então, o paciente que tem um bom controle da hipertensão, do diabetes, dos fatores de riscos relacionados a colesterol, triglicerídeo, aqueles pacientes que têm bons hábitos de vida. Então, o mais importante é fazer todo um check-up, geralmente anual, e mesmo aqueles pacientes que consideram
que não tem esses fatores de risco, deve-se buscar um médico com um segmento clínico para prevenção. Então, com um bom segmento de todos esses fatores e a prevenção, o risco torna-se cada vez menor tanto para os casos de AVC isquêmico quanto hemorrágico. Para maiores informações, acesse o portal da GNDI.